Para evitar o atraso, né, da disciplina, eu estou fazendo esse vídeo para a gente tentar recuperar, né? Bom, vamos lá. Na última aula eu tinha explicado sobre biossegurança, mas eu tinha prometido que ia disponibilizar, né, para vocês no grupo, porém eu não coloquei porque a última aula ficou com muito ruído e o pessoal que não entrou, quando fosse entrar, ia ter dificuldade para escutar a aula. Então eu estou voltando aqui a disciplina só para a gente ter um pouquinho de noção, né? Então, a disciplina que a gente está falando é uma disciplina que a gente chama de biossegurança, né? Só que é uma biossegurança em análises clínicas. A primeira coisa que a gente tem que entender e tem que saber o que é biossegurança, né? Qual a importância da biossegurança em análises clínicas, no laboratório de análises clínicas, o que o profissional da área da saúde ele tem que se atentar em relação à biossegurança, né? Então, todas essas questões a gente vai trabalhar nessa disciplina. Tudo bem? Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é sobre o conceito de biossegurança. Então, o que significa a palavra biossegurança, né? A biossegurança é nada mais, nada menos do que um conjunto de ações voltadas para a prevenção e proteção do trabalhador. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho técnicas, eu tenho medidas, eu tenho estudos, eu tenho aperfeiçoamento, que eles são voltados para a prevenção e proteção do trabalhador. Essa prevenção e proteção é do quê? Eu vou prevenir esse trabalhador de acidentes, tá? Acidentes de vários tipos, e eu vou proteger a saúde desse indivíduo. Então repare que prevenção e proteção, os dois estão lado a lado. E como é que isso vai ser executado, né, no dia a dia? A biossegurança ela vai estar envolvida com a proteção do trabalhador contra riscos biológicos, contra risco químico, contra risco físico, contra riscos de acidentes. Então, tudo isso a biossegurança ela vai estar envolvida. Ela vai estar envolvida de que forma? Ela vai estar envolvida em relação à segurança da infraestrutura, ou seja, a estrutura hospitalar, a estrutura do laboratório, ela tem que ser construída respeitando as medidas de prevenção de acidentes, respeitando o que estabelece o Ministério do Trabalho, respeitando o que estabelece as normas regulamentadoras. Para quem não sabe o que é uma norma regulamentadora, é uma norma que vai regulamentar um local, ela vai estipular como aquele local tem que ser criado, ela vai falar que as empresas têm que dar equipamentos de proteção individual aos indivíduos, ela vai falar quais são os equipamentos de proteção individual. Então, isso é uma norma regulamentadora. A gente tem várias normas regulamentadoras, mas as principais que a gente mais vai trabalhar é uma NR32, a gente vai aprender ao longo da matéria. A gente tem a NR7 e a gente tem a NR5, que ela vai falar justamente como tem que ser os laboratórios em análises clínicas. Tá? Então, tudo isso, né, que envolve a biossegurança. Agora, no momento que eu estou protegendo esse indivíduo e eu estou prevenindo ele de possíveis riscos, eu também estou visando o quê? Eu estou visando a saúde desse homem, a saúde dos animais e a preservação do meio ambiente e também a qualidade dos resultados. Como assim? A saúde do homem é o que a gente acabou de entender. No momento que eu coloco normas e medidas que vão servir para proteger o trabalhador, automaticamente eu estou o quê? Eu estou visando a saúde dele. Eu estou protegendo os animais, automaticamente também eu estou preservando o quê? O meio ambiente. Por quê? A gente vai aprender em relação aos descartes dos resíduos hospitalares, dos resíduos laboratoriais, como é que tem que ser feito esse descarte, quais são os materiais que vão acondicionar esses materiais, entre aspas, sujos. Então, tudo isso está envolvido a biossegurança. Então, a biossegurança ela envolve não somente o trabalhador, mas ela também envolve o quê? Os fatores que vão determinar a saúde desse cara. Tudo bem? Então, esse é o conceito de biossegurança. Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Esse conceito de biossegurança, a palavra biossegurança, né, ela surgiu em um determinado momento, né,
da evolução, né, humana. E esse conceito de biossegurança, essa atenção ao profissional da saúde, essa atenção que agora sabe que o profissional da saúde é um profissional que ele não apenas está ali limitado ao campo de trabalho dele, mas é um profissional que o ambiente também vai estar envolvido, né? Esse conceito, essa palavra foi desenvolvido que na década de 70. Por que na década de 70? Porque através dos avanços da engenharia genética, ou seja, através da descoberta do RNA, do DNA, né? Através das mutações, né, genéticas bacterianas, ou seja, através das pesquisas com micro-organismos, a gente colocou essa importância no conceito de biossegurança. Então, o que eu estou querendo falar com vocês? Nessa década, houve uma pesquisa muito grande em relação à parte do genoma, né? Genoma de micro-organismos, no genoma de até mesmo de seres humanos. Então, tudo isso, né, tá correlacionado à biossegurança, ou seja, houve esse salto, houve essa importância. Né? Na década de 80, o que aconteceu na década de 80? A gente vai ter mais outra definição, além daquela que eu falei para vocês. Né? Essa década de 80 ela vai incrementar, né, sobre a definição dos riscos periféricos, ou seja, ela vai falar para a gente o que é um risco, né? Ou seja, o que é um risco de acidente, o que é um risco físico, né? Por que tem esse negócio de risco? Por quê? Porque o trabalhador ele fica exposto a possíveis danos, e isso a gente chama de risco, beleza? E na década de 90? Na década de 90, a gente vai falar sobre o ambiente ocupacional, né? Como é que é o ambiente ocupacional daquele indivíduo, como é que é o ambiente de trabalho daquele indivíduo. A gente vai falar sobre a segurança e engenharia do trabalho, que a gente conhece muito como SESMIT, né? Que é Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, é onde o trabalhador ele vai fazer os exames admissionais, ocupacionais, periódicos, né? Demissional, né? Onde envolve muito aquele departamento de qualquer empresa que a gente chama de medicina do trabalho. Só que essa medicina do trabalho não se chama medicina do trabalho, a gente chama de SESMIT. Então, hoje em dia, a SESMIT, né, a medicina do trabalho, ela está envolvida em relação à proteção do trabalhador. Tudo bem? Só que a gente vai puxar a sardinha aonde? Para o trabalhador que está envolvido na área da saúde. Então, resumindo, isso aqui que eu estou querendo falar para você, né, desses dois primeiros slides, eu estou querendo falar para você o seguinte, que a biossegurança é o conjunto de técnicas, medidas, ações que elas vão estar voltadas para a proteção e segurança do trabalhador, e quando eu estou almejando a segurança e proteção dele, eu estou visando a saúde dele, tudo bem? Então, tem que proporcionar um ambiente que seja favorável às condições de trabalho daquele indivíduo, evitando o quê? Evitando possíveis agravos. Agravos o quê? À saúde daquele indivíduo. Só que hoje em dia o conceito que a gente tem, ele foi um conceito que ele foi se construindo ao longo das décadas. É o que você observa aqui através do slide e também através da minha explicação. Não foi da noite para o dia, né? Teve um salto em 70, 80 e 90. Lembrando que na década de 80, a gente vai ter uma importância muito grande com esse trabalhador. Por quê? Porque nessa década a gente teve um surto do HIV. E está correto a palavra surto, tá? Eu vou falar aqui pausadamente para você poder copiar no seu caderno as diferenças, né, dessas terminologias que eu vou falar para você. Vamos lá. O que significa surto, né? Surto é o seguinte, surto é quando eu tenho uma doença que contamina um número muito grande de indivíduos em um período muito curto de tempo. Então isso a gente chama de surto, ou seja, eu tenho uma área limitada que tem uma contaminação por uma determinada doença em um período muito curto de tempo. Então isso a gente chama de surto. Então o que eu estou querendo falar para você? Todas as doenças, né, que elas se alastram em todos os países, ela começou em um determinado local, contaminando grande quantidade de indivíduos em um período muito curto de tempo. Então isso a gente chama de surto. Tá? Ela é diferente da pandemia. Por quê? O que é uma pandemia? A pandemia ela é uma doença, tá? Que ela vai ultrapassar barreiras. Barreiras o quê? Barreiras
geográficas, né? Por exemplo, ela ultrapassa estados, municípios, países, continentes, ou seja, ela se alastra em todo o globo terrestre. Então, isso é uma pandemia. Um exemplo que a gente está vivendo atualmente é o que? O Covid-19. Ele começou como um surto, né, na cidade da China, Wuhan, né? Teve ali um grande número de pessoas que estavam desenvolvendo pneumonia, houve um surto, houve um isolamento, mas o que aconteceu? As medidas naquele momento não foram adotadas de maneira eficaz e infelizmente aquilo ali saiu do controle, tornando-se o quê? Posteriormente uma pandemia. Tudo bem? Deu para entender a diferença de um para outro? Então, surto, eu tenho um número de casos em um período muito curto de tempo. Pandemia, eu tenho uma doença que ela ultrapassa o quê? Fronteiras, beleza? Agora, o que é uma epidemia? Uma epidemia é quando eu tenho uma doença que ela ultrapassa o número de casos, né, esperados. Por exemplo, a dengue e a febre amarela, elas são atualmente, principalmente a febre amarela, um caso de epidemia. Tá? Por quê? Porque a dengue, a gente tem um número de casos do ano passado, ok? E nos períodos ali, né, onde a gente tem os períodos de maior insolação, né, os períodos típicos ali do verão, é onde vai ter o que? Mais foco, né, do Aedes aegypti. Então, o número de casos ele pode se sobrepor ao antecedente. Então, isso a gente chama de epidemia, ou seja, eu tenho um número de casos acima do esperado. Isso é uma epidemia. Agora, o que é uma doença endêmica? Uma doença endêmica é uma doença típica de uma região. Né? Ela não ultrapassa as fronteiras, ela fica naquela área ali geográfica. Por exemplo, eu tenho doenças típicas do Brasil que em outros países afora ela não tem. Tudo bem? Então, isso é interessante a gente entender. Tá? Então, retornando, né, à explicação, nessa década de 80, a gente teve um surto, agora você sabe o que é, do HIV, e posteriormente a gente teve uma pandemia, que você também já sabe o que significa. E nesse momento de surto e pandemia do HIV, né, como as pessoas não sabiam, né, do que se tratava, como era a transmissão, quem era o agente etiológico, só sabia que as pessoas elas desenvolviam uma síndrome, né, de imunodeficiência, a gente teve uma atenção muito grande a esse profissional. Né? E essa atenção ao profissional é que incrementou ainda mais a biossegurança. Tudo bem? Então, disso eu já quero deixar adotado para vocês o seguinte, que o profissional da área da saúde é o profissional que está mais exposto a agentes etiológicos, principalmente o profissional que é de análises clínicas. Né? O técnico de análises clínicas é o profissional que mais vai estar exposto com agente etiológico, ou seja, com micro-organismo. E a maioria são micro-organismos o quê? Patogênicos. O que é um micro-organismo patogênico? É um tipo de micro-organismo que tem potencial de causar o quê? Doença. Então, toda vez que você escutar micro-organismo patogênico, né, um patógeno também a gente pode falar assim, é o quê? É um micro-organismo que tem o potencial de causar uma doença. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui um gráfico aqui para vocês, que a gente vê que com o passar dos anos, houve uma alteração, né, dessa terminologia de biossegurança. Tá? Bom, como eu estou falando dos riscos, né, riscos de trabalho, riscos operacionais, a gente tem que entender primeiramente o que significa um risco. Né? O que significa risco? Risco é a probabilidade de ocorrer um evento à integridade física daquele trabalhador. Só que esse evento pode ser um dano, pode ser uma doença ou morte de quem realiza, ou seja, esse camarada ele pode ser provocado dele um dano, uma doença ou morte dentro do seu ambiente de trabalho, ou seja, durante a sua execução ali no campo ali de atuação. Então isso a gente chama de risco operacional. Todo trabalhador, sem nenhum tipo de exceção, ele está né, sujeito a um tipo de risco, ou seja, sujeito a algum tipo de evento que pode fazer com que ele venha ter um dano físico, ele pode desenvolver uma doença, né? As pessoas podem desenvolver doença
durante seu campo ali de atuação, né, durante a sua jornada de trabalho? Pode. A gente pode desenvolver. Tem doenças que a gente chama de doenças o quê? Operacionais, ocupacionais. Por quê? Porque elas são desenvolvidas durante a minha atividade de trabalho, ok? Por exemplo, dar um exemplo para você entender melhor. Uma pessoa que ela é telemarketing, né, ou que ela trabalha em caixa eletrônico. É uma pessoa que ela faz movimentos repetitivos, ela fica digitando o tempo todo. Isso posteriormente pode fazer com que ela venha a ter o quê? Uma tendinite, ou seja, ela desenvolveu uma doença durante o quê? Durante o seu ato ali de trabalho. Né? E seu trabalho no local, né, no ambiente, que as condições elas estejam inseguras, isso até pode provocar o quê? Uma morte à minha pessoa. Então, perante esses riscos que esse indivíduo está sujeito, né, a gente tem que ter o quê? As medidas de prevenção. A gente vai depois entender o que significa isso. Então, o que você tem que ter na tua cabeça é o seguinte: todo trabalhador ele está sujeito a um risco, né? Você já sabe o que significa isso. Mas a gente vai saber daqui a pouco que para cada risco a gente tem o quê? Uma norma, né? Por isso que vem as normas o quê? Regulamentadoras. O que é uma norma regulamentadora? Ela vai regulamentar, ela vai dizer para a gente como tem que ser aquele ambiente de trabalho. Logicamente que esse ambiente vai se adaptar com o quê? Com a profissão daquele indivíduo. Por exemplo, você é técnico de análises clínicas, você vai trabalhar num laboratório que vai mexer ali com grande número de micro-organismos. Então, de que forma tem que ser aquele laboratório, né? Quais são os materiais adequados, quais são os equipamentos adequados, de que forma esse profissional ele tem que ser capacitado, de que forma esse profissional ele deve ser orientado. Então, isso é uma norma operacional. Tudo bem? Deu para entender? Agora, risco é diferente de perigo. Entenda. O que é o perigo? Perigo não é aquele que todo mundo deu o CRIS, não, dá $1. Não. Perigo é uma condição ou um conjunto de circunstâncias que tem o potencial de causar ou contribuir para uma morte ou lesão. Então é diferente do risco. O risco é uma probabilidade, né? Então ele tem uma probabilidade de ter algum dano, alguma doença ou uma morte. O risco não. É uma condição ou circunstância que tem o potencial verdadeiramente de contribuir por uma morte ou por uma lesão. Me dá um exemplo aqui então. Vamos lá. Você tem uma caixa ali de energia, né? Então a gente tem vários fios ali, né? Totalmente ali, obviamente, elétricos. E infelizmente você vai mexer ali, você corre o quê? Você corre um risco ali de morte. Então isso é um perigo, né? Por exemplo, você vai mexer ali com produtos inflamáveis, né? E aí você não tem um material adequado, né? Você, sei lá, está fumando ali um cigarro, isso é um perigo. Então, essa é a diferença. E em relação ao risco, né? O risco, eu vou ter uma divisão, né? Ou seja, a gente tem vários tipos de risco, como está aqui nesse slide. Eu tenho um risco físico, eu tenho um risco químico, eu tenho um risco de acidente, eu tenho um risco ergonômico, eu tenho um risco biológico. Em relação aos riscos físicos, os riscos físicos eles estão mais caracterizados com o quê? Com variação de temperatura, com ambiente radioativo, com variação de pressão, né, com ruídos, né? Então tudo isso está correlacionado com o quê? Com os riscos físicos, tá? E é só você associar. Por exemplo, vamos supor que a gente é técnico em radiologia. O técnico em radiologia, ele é um camarada que ele está exposto a um ambiente o quê? Radioativo. Então ele tem um risco, né? Ele tem uma probabilidade de ter o quê? Um dano à saúde dele. Então o que a gente tem que fazer? Olha a biossegurança, né? Olha a norma regulamentadora envolvida nisso. Então o que a gente tem que fazer para amenizar esse risco? O que a gente vai fazer? A gente vai adotar o quê? Os equipamentos adequados para ele. Por exemplo, ele tem que ter uma cabine ali, né, revestida internamente de chumbo, ele tem que ter os coletes de chumbo, não só para ele, mas também para o paciente. Então, tudo isso é importante, né, quando a gente está falando ali de um risco. Nesse caso, um risco físico. Deu para entender a diferença?
Agora, risco químico. O que é um risco químico? O risco químico é o quê? Como exemplo, são as poeiras, são os produtos tóxicos, são os produtos inflamáveis, são os produtos corrosivos, né? Tudo isso está correlacionado com o quê? Com o risco químico, a poeira, a fumaça. Então, um camarada que ele mexe com produtos inflamáveis, o camarada que ele mexe com produtos corrosivos, o indivíduo que ele trabalha, né, com detergentes hospitalares, não detergente caseiro que a gente utiliza em casa, é um camarada que tem o quê? Ele tem um risco, por exemplo, se ele não trabalhar com os EPIs adequados, ou seja, se ele não tiver um bom equipamento de proteção, aquilo ali pode causar o quê? Algum dano para ele. Então ele tem uma probabilidade. Diferente do perigo, que o perigo ele não é uma probabilidade, é uma condição que realmente pode levar ele o quê? À morte. Tudo bem? Deu para me entender? Então, essas são as diferenças entre um e o outro. Agora, qual é a diferença do risco de acidente para os outros dois que eu falei? O risco de acidente a gente tem o quê? A gente tem os materiais, os equipamentos desprotegidos, a gente tem pisos escorregadios, nós temos o arranjo, né, desnivelado. O que é isso? Né? Estrutura desnivelada. Então, isso é um risco o quê? Um risco de acidente. Outra coisa também, né, uma explosão, um incêndio, né, um acidente provocou, ou seja, um risco. Materiais pérfuro-cortantes é um risco de acidente. Agora, grava isso aqui, tá? Materiais pérfuro-cortantes, eles são caracterizados como risco de acidente. Entretanto, há uma exceção. Escreva isso. Qual é a exceção? O trabalhador que ele sofre uma perfuração. Grava isso. Com seringa, com agulha, tá? Contendo fluidos orgânicos, tais como sangue, sêmen, secreções vaginais, líquido pericárdico, líquido amniótico, líquido pleural. Esse camarada que ele sofreu uma perfuração, obviamente com material perfuro-cortante que contenha esses fluidos orgânicos, ele está caracterizado como risco biológico. Por quê, professor? Porque o material ele foi uma porta de entrada para que aquele micro-organismo que talvez esteja dentro desse fluido possa contaminá-lo. Então, o profissional que ele se contamina com o material perfuro-cortante, esse material ele esteja ali sujo com fluidos orgânicos, esse indivíduo, infelizmente, ele teve um risco biológico. Por quê? Porque aquele material possivelmente pode estar o quê? Contaminado, tá? E aí a gente vai utilizar as medidas, né, de tratamento para o profissional que tem uma contaminação dentro do seu ambiente de trabalho. Tudo bem? Tá? Então, isso é importante você saber. Os riscos ergonômicos. Risco ergonômico tem a ver em relação às energias que elas são diretamente influenciadas ao corpo desse indivíduo. Então, por exemplo, movimentos repetitivos, né, jornada de trabalho diurna, jornada de trabalho noturna, manuseio, né, de equipamentos. Tudo isso está correlacionado ao risco que é ergonômico, estresse no trabalho, a carga mental, a tomada de decisão, né, lesões musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho. Isso tudo está correlacionado ao risco ergonômico. Se você perceber, né, às vezes um risco ele pode estar correlacionado ao outro, e é verdade, tá? Por exemplo, você que vai trabalhar no laboratório, você está mexendo, preste atenção, você está mexendo com material inflamável, você está mexendo com material corrosivo, estou mexendo, lógico, você vai mexer ali, né, substâncias ali corrosivas, inflamáveis, e você também vai mexer com materiais perfuro-cortantes, e você também vai mexer com materiais o quê? Orgânicos, que contêm micro-organismos. Então repara que dentro desse ambiente de trabalho, você está exposto o quê? A vários tipos de risco. Só que, dependendo da sua profissão, um risco ele pode estar mais acentuado do que o outro. Por exemplo, o técnico em análises clínicas ele está mais exposto ao risco biológico, né, em comparação aos outros. Diferente do camarada que ele trabalha em o quê? Em radiologia. Ele está mais exposto ao risco físico. Não que o risco biológico ele não esteja, até porque ele vai mexer ali com vários pacientes.
Então, se você reparar bem, dependendo da área de atuação que você atua, um risco pode estar maior, outro risco pode estar menor. Mas o que você tem que entender é o seguinte: dentro daquela área, você, além desse risco que está mais acentuado, tem outros ali que você está envolvido. Então, risco é justamente isso. Agora, é válido lembrar o seguinte, tá? Isso é uma observação. Não há presença de um perigo, tá? Na presença de um perigo, não existe risco. Então, é isso que você tem que entender. Na presença de um perigo, não existe risco. Por quê? Porque, ó, saindo, retornando, ó, não é uma, né, que pode ter um potencial de levar à morte ou lesão para o cara. Então, ó, eu não tenho uma probabilidade, eu tenho o quê? Eu tenho uma circunstância que realmente vai acontecer. Então, é o que eu estou querendo falar para você. Na presença de um perigo não existe risco. Porém, existe a probabilidade de minimizá-lo ou alterá-lo. Então, isso é importante a gente saber, tá? Então, na presença de um perigo eu não tenho risco nenhum. Porém, existe uma probabilidade de o quê? De amenizá-lo, tudo bem? Ou alterar aquela condição ali perigosa. Tem como a gente alterar, tá? Bom, saindo disso aqui, né? Ah, faltou o risco biológico, né? São o quê? São os agentes etiológicos: fungo, protozoário, minto, bactéria e vírus. Todos esses camaradas eles podem estar ali em contato, né, com fluidos orgânicos, e esses fluidos é o que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Bom, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Dentro do risco biológico, que é o risco que a gente mais está exposto, né? O técnico em análise clínica ele mais está exposto, dentro do risco biológico, nós temos uma classificação, tá? Então, dentro dos riscos, a gente tem, né, o físico, o químico, o ergonômico, de acidente biológico, e dentro do risco biológico há uma subdivisão. Ele é dividido em 4 classes. Tá? Por exemplo, o risco biológico de classe 1. O que é isso? O risco biológico de classe 1 são micro-organismos de baixo risco para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Então, o que acontece? Cada laboratório, tá? Ele tem que estar classificado de acordo com o material que ele está trabalhando. Então, por exemplo, nos laboratórios escolares, né? E o profissional que está trabalhando com aquele micro-organismo, ele tem que trabalhar com um tipo de micro-organismo com o quê? Com baixo risco, com baixa probabilidade de causar doença. Por exemplo, eu tenho bactérias que nós chamamos de bactérias chamadas de lactobacilos. Lactobacilos são bactérias que elas conseguem fermentar lactose, né? Por isso que a gente chama de lactobacilos. Você vai aprender melhor em microbiologia que existem 2 tipos de bactéria: bactérias anaeróbicas e bactérias aeróbicas. A anaeróbica é um tipo de bactéria que ela não consegue sintetizar oxigênio, ela não consegue reproduzir com presença de oxigênio. Logo, como o oxigênio é uma fonte de nutriente, o que ela vai fazer? Ela vai tentar fabricar energia através de um processo que a gente chama de fermentação. O que é fermentação? É nada mais, nada menos do que utilizar o quê? Carboidrato, açúcar como fonte de energia para ela conseguir sobreviver. Então, essa bactéria, como ela tem baixa probabilidade de causar doença, né, baixa probabilidade de contaminar o indivíduo, eu vou classificar como o quê? Como classe 1. Tudo bem? Agora, um tipo de micro-organismo, seja qual que vem na sua cabeça, que ele tem um risco moderado para contaminar o trabalhador, né, e com baixa probabilidade de causar disseminação. Como assim? Eu tenho um micro-organismo, né, que ele tem um potencial moderado de causar contaminação ao indivíduo, né, e com baixa probabilidade de causar disseminação. Então, isso é interessante. Esse tipo de micro-organismo, né, é um tipo de micro-organismo que eu vou classificar ele como o quê? Como classe 2, né? E outra coisa, existem meio eficazes de causar profilaxia ou tratamento. Por exemplo, a rubéola, né? A rubéola é um tipo de doença, né? Ela vai ser ocasionada ali por um tipo de agente etiológico que tem um risco moderado,
ali para o trabalhador, né? Esse camarada ele pode se contaminar, mas a probabilidade é o quê? Muito baixa de o quê? De contaminação. Então eu consigo isolar, eu tenho um tratamento ali para a rubéola ali nesse caso. Agora, é diferente do tipo de micro-organismo que é de classe 3. Por quê? O micro-organismo que ele é caracterizado como classe 3, geralmente são tipos de micro-organismo que eles vão contaminar o que? O sistema respiratório desse indivíduo. Tá? E o que vai acontecer? Eles têm um risco elevado, né, de contaminação para o trabalhador e com probabilidade de disseminação coletiva. Então, por exemplo, você que vai trabalhar com bactéria da tuberculose, a gente chama de Mycobacterium tuberculosis, né? Mycobacterium tuberculosis, né? Mycobacterium, 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 né? Tuberculosis, Tuberculosis, né? Tuberculosis, né? Então o que acontece? Perdão, não. Então o que acontece nisso aqui? É um tipo de bactéria que, no momento que ela contamina o indivíduo, faz com que você desenvolva a tuberculose. Então, o que acontece? A tuberculose ela é um tipo de micro-organismo, não, melhor, o Mycobacterium tuberculose é um tipo de micro-organismo que ele pode ficar espesso ao ar. Então, se eu não tenho uma cabine ali de precaução, aquele micro-organismo ele fica suspenso ao ar, eu inalo, né, aquele micro-organismo, ele me contamina e o que vai acontecer? Eu vou contaminar outras pessoas. Então, tem um elevado grau de causar disseminação. Então, o laboratório que trabalha com esses tipos de micro-organismos, eles têm que ser classificados de risco 3, ou seja, primeiramente, o material ele tem que ser classificado de risco 3, porque ele tem um elevado risco de contaminação ao trabalhador, ele tem uma probabilidade de causar disseminação, tá? E essa probabilidade ela vai causar uma doença, infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existe meio eficaz de profilaxia ou tratamento. Então, às vezes não existe um meio eficaz ali de tratamento. Por quê? Porque no momento que eu descubro ali aquela doença, infelizmente eu vou isolar aquele indivíduo, né, aquele trabalhador, mas as outras pessoas que conviveram com ele, né? Então sofre uma contaminação e isso vai passando, né? Isso gera um ciclo, uma cadeia de infecção. Tá? E o último risco a gente chama de risco 4, né? O classe de risco 4. O que é isso? É um risco individual elevado para o trabalhador, né? E uma probabilidade muito alta de disseminação. Né? Ela tem um grande poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro. Pode causar doenças graves e muitas das vezes não existe um meio eficaz de profilaxia ou tratamento, que é, por exemplo, o caso do Covid-19, é o caso do Ebola, são doenças com uma grande probabilidade de disseminação, né? E que muitas vezes a gente não tem um tratamento ali eficaz, a gente não tem uma profilaxia. Ah, professor, não, mas hoje em dia existe cura. Eu estou falando em relação ao profissional. Então, o profissional que ele vai trabalhar com esses tipos de materiais com grande potencial de contaminação, com grande potencial de disseminação, esse tipo de material ele tem que ficar numa cabine neutra, com pressão negativa. A gente tem que estar todo paramentado, porque o risco dele se disseminar, o risco de contaminação é altíssimo. E caso eu venha me contaminar, qual o problema? Todas as pessoas que estão ali envolvidas naquele ambiente de trabalho, as pessoas que eu, durante o trajeto da minha casa, as pessoas na minha casa, elas podem se contaminar e cada um vai contaminando, causando o quê? A disseminação desse patógeno, tudo bem? Então, isso é extremamente perigoso, tá? Bom, como eu estou falando muito, né, de disseminação do micro-organismo, a gente tem que entender o que significa infecção, né? Como o micro-organismo ele vai causar a disseminação dele para os indivíduos. Como é que acontece isso? Né? A disseminação de um micro-organismo é feito numa coisa que nós chamamos de cadeia de infecção. Então, eu vou falar para você o seguinte, né? Como é que o micro-organismo contamina outra pessoa? Né? Que as pessoas falam, mas pô, o camarada não tem sintoma, então não tem nada a ver.
né? Aí o pessoal começa a inventar aquelas historinhas que a gente já tá sabendo, né? O camarada escuta uma coisa do outro, não pesquisa, transmite a informação, é uma informação errada e a gente acaba falando uma porção de bobeira aí. Mas o que você tem que entender é o seguinte: isso aqui é regrinha para todo e qualquer micro-organismo, seja fungo, bactéria, vírus, aumento protozoário, qualquer um. As doenças infecto-contagiosas, obrigatoriamente, elas vão acontecer desse modelo aqui. E esse modelo é o que a gente chama de cadeia de infecção. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: para eu desenvolver uma doença infecciosa, o que é uma doença infecciosa? É uma doença que ela foi provocada através de uma infecção. E uma infecção, ela só pode ser provocada a partir do momento que eu tive uma contaminação pelo micro-organismo. E quem é um micro-organismo? O micro-organismo é quem? São os seres microscópicos, tais como bactérias, vírus, fungos, helmintos e protozoários. Então a gente pode ter uma infecção bacteriana, a gente pode ter uma infecção viral, a gente pode ter uma infecção fúngica, a gente pode ter uma infecção protozoária, a gente pode ter uma infecção helmíntica, né? E por aí vai. Tudo bem? Então, o que você tem que entender primariamente? Que o camarada que vai levar a doença infecto-contagiosa e que vai me desenvolver antes a infecção, a gente chama de agente infeccioso, tá? Ou agente etiológico. Então, o que é um agente infeccioso ou agente etiológico? Agente infeccioso ou agente etiológico é quem? É o micro-organismo que vai causar a infecção. Tudo bem? Então, agente etiológico ou agente infeccioso é quem? É o micro-organismo que é capaz de causar uma infecção. Tá? Tranquilo? Então, por exemplo, a dengue, né? A dengue é uma doença infecto-contagiosa. Sim ou não? Sim. Quem é que vai causar a dengue em nós? Quem vai causar a dengue em nós é o quê? A gente vai ter o vírus ali da dengue. Tudo bem? Tranquilo? Show? Tá? Agora, o que é um reservatório? Né? Reservatório, né, é o quê? É quem vai abrigar o agente etiológico. Então, isso a gente chama de reservatório. É quem abriga o agente etiológico. Então, a maioria dos agentes etiológicos, a maioria dos micróbios, eles têm um reservatório ali. Tudo bem? Esse reservatório ele pode ser de que forma? Ele pode ser de várias formas. Ele pode ser através de gotículas, ele pode ser através de aerossóis, ele pode ser através ali, de fluidos orgânicos, né? Por exemplo, secreções penianas, secreções vaginais, sangue. Né? Isso é um tipo de reservatório. Embora não esteja aqui, mas a gente tem que entender que há alguns micro-organismos que eles vão precisar de vetores. O que são vetores? Vetores é quem abriga o micro-organismo. Eu vou falar micróbio, que também não está errado não. Fica até mais fácil para você entender, até melhor para eu ficar falando. Então, o vetor é diferente de reservatório. Reservatório é o local onde ele se encontra. E vetor é quem leva, é quem causa disseminação. Geralmente, vetores, nós temos os vetores animais, né, que geralmente são os artrópodes, são os insetos, e nós temos ali os vetores mecânicos, né, que são o quê? Que são os equipamentos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma doença, eu vou falar essa que é a mais fácil de todas. A gente tem uma doença que a gente chama de doença de Chagas ou mal de Chagas. A doença de Chagas, ela é desenvolvida por um protozoário, tá? Que nós chamamos de Trypanosoma cruzi. Então, o Trypanosoma cruzi é o agente infeccioso ou etiológico, tá? E quem leva esse agente etiológico ao homem é um tipo de inseto, né, que nós chamamos de barbeiro, né? Ele é um tipo de besouro, né? Barbeiro é uma classe de besouro. Uma vez eu já escutei da boca de não sei quem, provavelmente ele devia estar com algum problema mental, que ele falou que a doença de Chagas era causada por um mosquito, né? Interessante isso, né? Desculpa, deveria fazer um livro. Mas voltando aqui à situação, tirando a sacanagem, né? O que você tem que entender é o seguinte:
Eu tenho um agente etiológico, eu tenho um vetor, e esse vetor é quem vai carregar, quem vai albergar aquele tipo de micróbio. Tudo bem? Tranquilo? E agora a gente tem que entender o seguinte, né? Todo tipo de agente etiológico ele se encontra no reservatório, ele vai ter uma porta de saída. Então, por exemplo, existem os micro-organismos, ele tem várias portas de saída. Eles podem se disseminar através do sistema respiratório, eles podem se disseminar através das secreções ali penianas, vaginais. Então, isso é uma porta de saída. Por onde sai, né, esse micro-organismo? Então, isso é uma porta de saída. Agora, automaticamente, se ele tem uma porta de saída, essa porta de saída vai ter um modo de transmissão. Essa transmissão pode ser por um contato direto, ela pode ser por um contato indireto. Contato indireto, a gente tem água, a gente tem solo contaminado, né? A gente tem gotícula, a gente tem aerosol, isso é um modo de transmissão. E se ele tem automaticamente uma porta de saída, obviamente ele tem o quê? Uma porta de entrada. O que você tem que entender é o seguinte, na maioria das vezes, a mesma porta de saída é a mesma porta de entrada. Na maioria das vezes, tá? Não é sempre. Por exemplo, se eu tenho um micro-organismo que ele sai através do sistema respiratório por gotículas, automaticamente a porta de entrada dele vai ser o quê? Através do sistema respiratório por gotículas. Por exemplo, a tuberculose, como é que o paciente com tuberculose ele vai contaminar uma pessoa sadia? Como é que ele vai contaminar? No momento que ele tosse, no momento que ele fala, no momento que ele espirra, o que acontece? A bactéria, tá? Ela sai através do pulmão, então ela sai através do sistema respiratório superior. Você entendeu o que é? O pessoal que está me vendo no YouTube, né? Sistema respiratório não é o pulmão, em nome de Deus, né? Que você não tem só o pulmão. Sistema respiratório é toda a estrutura que compreende, além do pulmão, quem? Os brônquios, os bronquíolos, alvéolos, a traqueia, o nariz, né? A região, né? Nasoral, ela também vai compreender, né? Por isso que tem um macetinho quando a gente utiliza a máscara. Tem muita gente que só bota a máscara na boca e deixa o nariz exposto, esqueceu que o nariz faz parte do sistema respiratório. Então você fica atento, tá, bonitão? Então isso é interessante. Então esse micro-organismo que ele sai pelo sistema respiratório, né, que foi a porta de saída, ele deve entrar também o quê? Pela mesma porta. Se ele entrou de um jeito, ele deve também, se ele saiu de um jeito, ele deve entrar do mesmo jeito. Se ele entrou do mesmo jeito, ele deve sair do mesmo jeito, tudo bem? Então isso é um tipo de circunstância. Só que o que você tem que entender é que micro-organismo, ele sofre muita mutação, principalmente vírus. Vírus, ele sofre muita mutação. Então, por exemplo, eu tenho um vírus que ele tem uma porta de saída, por exemplo, ele me contaminou através... ele saiu, né, ali no espirro, na fala do indivíduo, ele saiu pelo sistema respiratório. Então, ele vai me contaminar pelo sistema respiratório. Porém, esse mesmo micro-organismo, muitas das vezes, ele pode sair pelas fezes. Então, no momento ali, quando você vai limpar, né, as fezes ali, seja lá de uma criança, seja lá de um adulto, você que esteja com alguém possibilidade de caminhar, ou você que é profissional da área da saúde, você faz a higiene corporal desse indivíduo, você pode se contaminar. Por quê? Porque quando você limpa ali aquele indivíduo, você solta, né, pequenas partículas, né, daquele conteúdo ali ao ar. Então, por isso que você tem que colocar máscara. E, infelizmente, alguns não utilizam, né? E quando ele entra no indivíduo, esse indivíduo que alberga, né, esse indivíduo que está albergando, né, esse micro-organismo, a gente chama de hospedeiro. Então, o que é o hospedeiro? O hospedeiro é o indivíduo que abriga o micro-organismo. Agora, o que você tem que entender, que muitas das pessoas não entendem, é que eu tenho um tipo de pessoa que ela é assintomática. O que é assintomática? Uma pessoa que ela não apresenta sinais e sintomas. Aí talvez você que é um aluno que está me escutando e você que está vendo no YouTube, você vai falar, mas como é que acontece isso, né? Como é que a pessoa ela adquire um micro-organismo e ela não vai apresentar sintoma? Tá errado. Não está errado não. Grava isso na sua cabeça e leva isso até você morrer. Você tem que entender o seguinte, nenhum micro-organismo chegou naquela hora e naquela hora causa doença e você morreu naquele momento. Não existe isso. Não existe. Se fosse assim, ia acabar com a humanidade. Não existe isso.
todo micro-organismo, no momento que ele entra no meu corpo, preste atenção, no momento que ele entra no meu corpo, ele vai ficar num período de adaptação. Então, isso é importante você entender. Essa adaptação, ela pode ser em questão de minutos, hora, dias, meses ou anos. Por isso que tem diferença de micro-organismo para micro-organismo. Então, nesse período de adaptação, é um período que aquele camarada que se encontra com aquele micro-organismo, ele não desenvolveu sinal e sintoma nenhum. Tudo bem? Tranquilo? E esse tipo de situação, ela tem uma terminologia técnica. Essa terminologia é o que a gente chama de contaminação. Então, o que é uma contaminação? Contaminação, né, é o quê? É o indivíduo, tá, que abriga um micro-organismo, tudo bem? Só que esse micro-organismo, ele não causa reação nenhuma à pessoa. E muito menos a pessoa, ela desenvolve anticorpos para tentar combater o micro-organismo. Então, a gente se encontra num período quê? De contaminação. Tá? É o que a gente fala, e fulano está contaminado com o vírus. O que significa isso? Ele está abrigando aquele vírus, né? Isso é um exemplo, porém, naquele momento, aquele vírus ele não causou nenhuma reação ao indivíduo. Ah, então tá de boa, então manda ele para casa? Lógico que não, porque se eu estou abrigando um tipo de vírus, a tendência que ele tem de me causar algum tipo de infecção, que é altíssima. Estou falando do vírus, é um exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de micro-organismo. Tudo bem? Então a gente vai chamar de período o quê? Assintomático. Então isso que você tem que entender. Ah, professor, mas essas coisas, poxa, isso não é muito legal. Ah, Tobias, você aí do YouTube. Poxa, isso eu não entendo muito bem. Cara, isso são coisas que os cientistas eles estão estudando até hoje. E é válido você lembrar sobre isso. Você nasceu não foi para reproduzir, até porque você não é rádio, você nasceu foi para aprender. Então aqui a gente está aprendendo como é que as coisas funcionam. Tudo bem? E aí o que vai acontecer nesse período do paciente ser assintomático, né? Como ele está ali abrigando, tem aquela adaptação, aquele tipo de micro-organismo ele vai se multiplicando, né? No momento que ele vai se multiplicando, preste atenção, o micro-organismo ele vai se multiplicando, o que ele vai fazer? Micro-organismo, exemplo de bactéria e fungo, o que ele utiliza? Ele utiliza a nossa maquinária genética, ou seja, ele utiliza nossas células como alimento. E o que acontece com aquelas células? Aquelas células morrem. Aquelas células que compõem um tecido, elas vão se encontrar, aquele tecido ele vai ficar irregulado. Se aquele tecido que se encontra em anormalidade, ele preenche o órgão, aquele órgão ele falece, e se contaminar os demais sistemas, aquele indivíduo que morre, né? Então é isso que você tem que entender. Então no momento que ele vai, né, abre aspas, se alimentando das células, o que acontece? Ele está jogando as toxinas dele, aí sim você vai desenvolver uma coisa que nós chamamos de infecção. E o que seria infecção? A infecção é nada mais, nada menos do que a reação do micro-organismo contra o hospedeiro. Isso é uma infecção. Tudo bem? Tranquilo? Diferente de uma inflamação. Quando a gente fala em inflamação, as pessoas que não sabem, elas pensam que inflamação é inchar a perna, ficar com dor e tomar remédio. Não, isso não é inflamação. Ah, mas eu sempre pensei assim. Então você está pensando errado. A inflamação, né, o termo inflamação, o que significa isso? É uma reação do meu corpo contra um micro-organismo ou contra um produto corrosivo ou um produto tóxico que está me causando algum mal. E o que o meu corpo vai desenvolver? Ele vai desenvolver anticorpos, ele vai desenvolver células que compreendem o meu sistema imunológico para quê? Para tentar destruir o micro-organismo ou aquela toxina. Vou te dar um exemplo aqui muito legal. Quando, por exemplo, você lava o seu banheiro com cloro, e aí você fecha toda a tua casa, fecha ali o banheiro, porque te ensinaram que você tem que lavar o banheiro com o banheiro fechado com cloro, e aí você começa a apresentar tosse, começa a ficar com o olho lacrimejando e começa a ter o nariz congestionado. Aí você fala assim, nossa, esse cloro é muito bom. É muito bom sim, para quê? Para te matar. Porque o que você tem que entender é que o cloro, ele evapora. E no momento que ele evapora, aquele gás, ele causa irritação
ele vai causar irritação a todos esses órgãos, ao olho, ao nariz e à boca. E é o meu corpo, como mecanismo de defesa, ele começa o quê? Ele começa a fazer com que os olhos venham lacrimejar para limpar ali a minha vista. Eu vou apresentar tosse para tentar expelir aquele gás. E eu vou apresentar coriza no meu nariz para o quê? Para tentar eliminar aquele tipo de gás que está querendo penetrar no meu corpo. Então, isso é um processo inflamatório que nós temos. Lógico que todo processo inflamatório, né, o problema, ou melhor dizendo, vou até melhorar a explicação, o problema da inflamação é que quando ela extrapola os limites, né, a gente tem o que? Perda de tecido. Então, para isso, a gente toma o quê? Um medicamento que a gente chama de anti-inflamatório. Só que os medicamentos anti-inflamatórios, você deve se atentar que esse medicamento ele não pode ultrapassar em média 14 dias. Por quê? Porque todo medicamento anti-inflamatório é um medicamento que é um tipo de medicamento que faz com que a minha imunidade o quê? Diminua. Então, isso é um efeito colateral do medicamento anti-inflamatório. Poxa, eu não sabia disso não. E outra coisa que você tem que entender, medicamento não é bala. Medicamento, nada é fácil. Nada é fácil nessa vida. Se tudo que você pensa é fácil assim, você não está pensando direito, você está pensando errado. Nenhum farmacêutico, nenhum cientista, nenhum médico vai criar um remédio assim, pufo, anti-inflamatório, vai curar todo mundo, pufo. Antibactericida, não é a varinha mágica, ele não cria assim, ele não cria anti-inflamatório para tirar dor de dente, ele não cria anti-inflamatório para tirar dor de cabeça, até porque não é para tomar para isso. Mas ele vai criar, cara, com vários elementos químicos ali, ele tem uma bula, que é o formulário ali daquele medicamento, e ali você tem que ler, cara. Você tem que ler o que você está tomando, se você pode tomar. E lembrando que a automedicação, se você se automedica, você já sabe que você está fazendo errado. Por quê? Porque você não é profissional. Né? O único que é gabaritado ali para fazer receituário de medicamento é o que? É o médico. Né? E o único que sabe do medicamento é o farmacêutico, porque é ele que cria. Então, esse é o problema de tudo isso. Mas, tirando essas situações ali fora a parte, o que você tem que entender é sobre essa cadeia aqui de infecção. O modo como o micro-organismo ele contamina e ele faz a disseminação dele às demais pessoas. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: o modo de contaminação que a gente chama de cadeia de infecção, para alguns micro-organismos pode ser lenta, para outros pode ser mais rápido. Tudo isso vai depender do micro-organismo e vai depender do potencial dele de causar o quê? Contaminação, de causar doença. É o que a gente chama de patogenicidade. O que é patogenicidade? É o potencial que o micro-organismo tem em causar uma doença ao meu corpo. Por isso, eu vou voltar, por isso que a gente tem o quê? A classificação do quê? Dos riscos biológicos. Eu vou ter uma classificação dos micro-organismos, tudo bem? Para cada um eu tenho uma medida de precaução, tá? Agora, como eu estou falando, se cada um tem uma medida de precaução, isso envolve uma coisa que a gente chama de níveis de biossegurança. O que são níveis de biossegurança? Entenda, para cada classe de risco biológico, eu tenho um nível de biossegurança. Por exemplo, a classe de risco biológico 1, eu tenho que utilizar um nível de biossegurança 1. A classe 2, nível de biossegurança 2. A classe 3, nível de biossegurança 3. E a classe 4, biossegurança 4. Tudo bem? Então, se eu tenho um material que ele é de classe 2, o laboratório, o local onde eu trabalho, ele tem que me oferecer um nível de segurança de que classe? Classe 2. Ou seja, para cada classe há um nível de biossegurança correspondente. É o que eu vou falar agora aqui para vocês. Por exemplo, nível de biossegurança 1. O que é isso? São normas para a manipulação de agentes biológicos que apresentam baixo risco individual para a comunidade. É o nível de biossegurança necessário ao trabalhador que envolva material biológico que contém agente biológico de classe 1. Tá, professor? O que você está querendo te dizer? Vamos lá. Tem que ter lavabos, eu tenho que ter materiais de equipamento de proteção individual. Isso é uma classe 1, tudo bem? Nível de biossegurança 2, né? Ele vai atender quem? São normas para a manipulação de agentes biológicos que representam risco individual moderado e risco limitado para a comunidade. É o nível de biossegurança exigido para o trabalho com agentes biológicos de classe 2. Tudo bem? O nível de biossegurança 3
São normas para manipulação de agentes biológicos que representam elevado risco individual e risco limitado para a comunidade. É aplicado, ou melhor, é aplicável aos locais onde forem desenvolvidos trabalhos com material biológico de classe de risco 3. E o nível de biossegurança 4 são normas para manipulação de agente biológico que representam um elevado risco individual e elevado risco para a comunidade. Este nível de contenção deve ser usado sempre que o trabalho envolver material biológico de classe de risco 3. Então, foi o que eu estou falando para você. Cada classe de risco biológico há um nível de biossegurança. Esses níveis de biossegurança eles são necessários por quê? Porque cada nível eu vou ter uma estrutura, tá? Que vai oferecer o quê? Que vai fazer com que aquele tipo de micro-organismo ele não venha se disseminar. E para eu evitar essa disseminação, eu tenho que ter o quê? Equipamentos apropriados para prevenir o contágio daquele micro-organismo. É onde a gente vai ter as cabines, onde a gente vai ter as estufas, tá? Tudo isso é importante. Tudo bem? E eu encerro, né, essa pequena aulinha aí com vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, tá? Peço desculpas aí, porque infelizmente na minha aula, tá? Fora o YouTube, para o pessoal que não conseguiu atender, tá? Mas na sexta-feira a gente volta. E você que é do YouTube, né? Agradeço aí sua compreensão, comenta, né? Faz um comentário aí, pô. Não precisa curtir nada não, quer curtir, curte. Mas, pô, faz um comentário aí bacana aí, o que você tá achando, o que você tá gostando. Dá uma sugestão aí que, pô, é legal, né? Dá uma força aí no canal aí que eu montei aí. Valeu? Um beijão aí a todos aí, fica com Deus, tudo de bom sempre. Tchau.